Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Este salmo, Salmo 94, 95, dependendo da tradução da Bíblia, faz uma exortação ao povo de Deus e faz a cada um de nós hoje, que somos os ouvintes da palavra do Senhor, este mês especialmente dedicado à Bíblia, mês de setembro, que exorta a cada um dos filhos e filhas de Deus a não fechar ouvidos à voz do Senhor, que se preocupa com os seus filhos, e por se preocupar, e como um pai que se preocupa com o filho irresponsável, corrige os seus filhos, para que, caminhando segundo a vontade de Deus, possa chegar do outro lado com segurança. Vocês que são pais sabem melhor do que eu a responsabilidade de educar um ser humano, preparar um filho para viver em sociedade. E quando o pai ou a mãe às vezes é duro, severo com o filho, não faz por causa da maldade, que quer lançar sobre o filho algum tipo de ira, ou revolta, ou frustração, mas um pai e mãe que amam os seus filhos, realmente são firmes na educação deles, porque sabem da responsabilidade que tem diante de Deus, de educar um outro ser humano, para poder viver neste mundo tão difícil, em que os pais não nadam mais contra a correnteza, mas nadam contra um tsunami de contra valores do Evangelho. Então, ser pai hoje em dia, ser mãe hoje em dia, educar filhos tem sido um grande desafio, de tal forma que aqueles que conseguem fazer com fidelidade se tornam diante do Senhor como que santos, são heróis, sofrem o chamado martírio branco. Quanto sofrimento, quanta dor no coração do pai quando vê os seus filhos que foram educados nos preceitos judeus, na doutrina católica, naqueles valores que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos antepassados, e vê os seus filhos se perdendo, indo para um outro caminho. Mas não podemos desistir da nossa grande responsabilidade de escutar o que Deus quer de nós, na nossa missão, e colocar em prática. E exercer com grande dignidade e coragem a nossa missão. A igreja tem uma missão de justamente anunciar a verdade de Jesus de Nazaré, que este mundo não quer mais ouvir. Antigamente, quando os apóstolos, os santos dos primeiros séculos da era cristã, quando eles anunciavam o Evangelho e denunciavam o pecado da sociedade, as pessoas mudavam de vida, vinham para a igreja, pediam batismo, perguntavam o que devemos fazer. E os apóstolos diziam: confessem os vossos pecados, se fazem batizar, aceitai Jesus, tomai o batismo, aceitai a graça que nos vem pelo poder da cruz do Senhor. Hoje em dia, se você fala da verdade que deveria curar e libertar, as pessoas mudam de religião, mudam de igreja, que elas não querem ouvir mais o Evangelho vivo, tal como eles foi anunciado. Quer que o Evangelho se adapte às suas próprias vontades, como se a igreja fosse o lugar onde Deus tem que atender o meu capricho. Venho aqui para ser curado por Deus, abençoado por Deus, para que minha vida seja melhor, para que eu consiga então me livrar de sofrimento, de dificuldades, e acaba transformando o ambiente da vida eclesial num clube onde nós nos comprazemos em nós mesmos, nos elogiamos uns aos outros e nós nos sentimos bem. Quantas vezes você já ouviu falar de pessoas que dizem: eu vou para tal igreja porque lá eu me sinto bem, me sinto acolhido. Lá as pessoas ficam na porta da igreja nos saudando, dizendo: seja bem-vindo, mede a fé e a doutrina a partir da simpatia. Porque na verdade não está pensando em Deus, no louvor a Deus, na obrigação que se tem diante daquele que fundou uma religião, por meio de Jesus de Nazaré, sobre a produção de fé de Pedro, apóstolo, primeiro Papa. Querem estar na igreja para fazer a própria vontade, e às vezes, quando de tanto orar e não conseguir obter de Deus o benefício que se espera, muda de religião, como um macaco mudando de galho em galho, pulando de galho em galho, buscando satisfação da própria vontade, esquecendo que o Evangelho não é para fazer a nossa própria vontade. O próprio Jesus, que desceu do céu, que é o Verbo de Deus, que é a boa notícia do Pai, o Evangelho vivo, ele sempre dizia: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
Jesus tinha plena consciência que a sua vontade humana, divina, estava submissa à vontade do Pai, e o projeto do Pai era que todos os homens fossem salvos, e que a salvação nos viesse por meio do seu Filho Jesus, o único que seria capaz de reparar a justiça divina, de pagar os nossos pecados. Sangue de touros e de cabritos e de bodes e de pombas eram apenas ritos, prefiguração do verdadeiro sacrifício que alcançaria para nós a redenção. Nenhum sangue de animal, nem mesmo sangue de humano, por mais santo e justo que o homem seja, se nós reunirmos todos os sangues dos mártires, desde o início da era cristã até o momento presente, que está acontecendo o maior número de ataque aos cristãos, o maior número de martírio, de mártires, por causa do Evangelho de Nosso Senhor, por serem católicos ou cristãos no mundo, mais do que no início da era cristã. Se nós reuníssemos todo este sangue e colocarmos uma balança ao lado do sangue de Jesus Cristo, não teria valor algum. Porque não depende da quantidade de sangue, mas da qualidade do sangue, da natureza do sangue. A natureza humana e divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi-lhe dado um corpo para ser sacrificado por todos nós no ventre da Virgem Maria. E este sacrifício satisfez a justiça divina, e somente nele, por ele e com ele, nós vamos alcançar os braços do nosso Pai do céu. Só nele, por meio do Espírito Santo, nós podemos dizer: Abba, ó Pai, chamar a Deus de nosso Paizinho. Do contrário, nenhum homem tem direito de se dirigir à divindade, pois não é digno dela. Mas em Jesus fomos dignificados, purificados. Este Deus que nos ama, como um pai corrigiu seus filhos ao longo da história da salvação, lá no deserto, fazendo o povo passar por dificuldades, mas não abandonando o povo à mercê do deserto, fazendo chover do céu maná, parecer codornizes, da rocha brotar água. Deu a lei para eles se orientarem na vontade divina para chegar no lugar seguro que era a terra prometida, a terra de Canaã. Deus permitiu seus filhos passarem pela prova para justamente educá-los como um grande pedagogo, educou o povo de Israel. Mas aquela geração que saiu do Egito não entrou em Canaã. O próprio Deus jurou por si mesmo: eu juro por mim mesmo, esta geração adúltera não entrará no meu repouso prometido. Por quê? Porque aquele povo revoltou-se contra Deus, que os libertou da escravidão. Chegaram a dizer algo que para nós corta o coração, mas muitas vezes nós repetimos essas palavras de outra forma quando nós reclamamos de Deus depois de ter visto Jesus morrer por todos nós. Queremos exigir de Deus alguma coisa. Aquele povo disse algo que nos escandaliza, mas nós cometemos esse mesmo pecado. Aquele povo dizia coisas que com certeza feriria qualquer pai de família. Sabe quando um filho, depois de você ter trabalhado demais, se esforçado para colocar o pão dentro de casa, arroz com feijão dentro de casa, não conseguiu colocar picanha dentro de casa, mas colocou arroz com feijão, e aquele filho empurra o prato assim e diz: não quero saber dessa comida, quero a comida que o vizinho tem, quero aquela comida que aparece na televisão. Pense no desgosto de um pai, de uma mãe, depois de se esforçar. Muitos trabalham fora e dentro de casa, especialmente as mulheres. Que desgosto para o pai ouvir dos próprios filhos dizer assim: estou com nojo deste alimento miserável. O povo de Israel disse para Deus através de Moisés: estamos com nojo deste alimento miserável, a respeito do maná que Deus fazia chover diariamente, a quantidade certa para aquele povo se alimentar no dia a dia. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Se alguém quisesse guardar aquelas sementes para o dia seguinte, as sementes apodreciam. Deus permitiu que aquele povo vivesse na providência para aprender a se abandonar nas mãos do Pai, que não quer a morte dos seus filhos, que não quer a morte do pecador, mas quer que ele volte e tenha vida, e vida em abundância, como disse nosso Senhor. Mas um verdadeiro Pai corrige os seus filhos. Jesus disse: meu Pai é o agricultor, eu sou a videira, e vós os ramos. Para que vocês produzam fruto, o meu Pai vai corrigir, vai dar umas palmadinhas de forma espiritual na tua vida, permitindo enfermidades, perdas de entes queridos, situações problemáticas no trabalho, relacionamentos difíceis dentro do lar, na escola, na comunidade, na universidade,
seja, o pai vai permitir certas situações dolorosas, não porque quer ver seus filhos sofrerem, mas porque sabe que seus filhos precisam de correção, porque somente o sofrimento nos corrige. E nenhuma correção na hora alguém gosta, diz a palavra de Deus, mas depois ela vai produzindo frutos em nós. Quando nossa mãe foi dura conosco, nosso pai foi duro conosco, em algum momento da nossa vida, alguns guardam até traumas, eles o fizeram porque amavam você, amavam a nós, que eles enxergavam para além daquela atitude que você estava tomando. Quando uma criança vai tentar colocar a mão numa tomada e tomar choque, a mãe vem, ela dá um tapa na mão dessa criança. Para aquela criança foi uma grande violência, mas a mãe estava salvando aquela criança da morte, de ser eletrocutada. A criança na hora não entende, mas depois ela vai refletir. Tudo que o povo de Israel passou no deserto serviu para eles refletirem, uma outra geração refletirem, que chegou até nós. É a oportunidade de nós refletirmos tudo que nos aconteceu, tudo que tem acontecido na história da humanidade, ao nosso Brasil, à nossa família, à nossa cidade, à nossa paróquia. Tudo isso concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Por isso, em tudo dai graças a Deus. Não murmureis. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os vossos corações como em Meriba, como em Massa no deserto daquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. É o que o Salmo disse hoje. Eles viram milagres estupendos. Imagine as pragas do Egito. Ver os seus inimigos, cavalos e cavaleiros, serem afogados no mar. Viram o mar abrir, eles passaram até enxuto. Chover do céu, maná, codorniz, aparecer da rocha, brotar água cristalina, símbolos de Jesus, símbolos que representam Jesus, que é a rocha da qual nos brota água viva. E ainda dizer, estamos com nojo desse alimento miserável. O salmo de hoje diz para nós: ore e tome cuidado, não feche o vosso coração, ou escute a voz de Deus, não faça como os antepassados fizeram, não entraram na terra prometida porque murmuraram contra o Senhor, que com grande mão forte libertou o seu povo da escravidão, e eles preferiram ficar na escravidão, com saudade das cebolas do Egito, dos melões, das melancias, das carnes nas panelas, que ele preferiu estar na escravidão, que pelo menos tinha uma bolsa família, uma bolsa não sei o que, prefiro a escravidão. Porque a gente está acostumado, que faça a minha vontade. E quando nós fazemos a nossa própria vontade, nós caímos na escravidão de nós mesmos. E o Senhor quer nos libertar, quer nos fazer conhecer a sua vontade. E às vezes a vontade do Senhor causa em nós sofrimento, não porque Ele o quer, mas porque nós estamos acostumados a viver segundo os nossos próprios projetos. E quando nós somos cortados dos nossos projetos, a nossa vontade mesquinha, gananciosa, ela é cortada, a gente entra num processo de dor. A gente tem que aproveitar essa oportunidade para transformá-la em salvação. Deus não quer a morte do pecador, mas quer que ele volte dentro. Ele não se compraz com a morte dos seus filhos. E quando ele corrige e lança alguns castigos sobre a humanidade, é para acordar a humanidade, porque a humanidade está muito acostumada a viver só de sombra e água fresca, de carnaval em carnaval. 2 anos atrás, vimos como é que ficou a situação com a nação, essa peste que estava por aí. Mas ela não desapareceu. Só aprenderam a lidar com ela de uma forma diferente. Não está sendo mais manipulado no momento para poder nos fazer ficar presos dentro de casa, com hora marcada para o vírus funcionar. Toque de recolher. E insano é quem achou que isso era para a nossa saúde. Tipo assim, olha, vamos terminar logo a missa porque daqui a pouco o lobo vai ser solto lá fora. E ainda tem gente que diz que não existe mais pandemia, ela está por aí. O que era essa praça na pandemia, o que ela está hoje? Nós aprendemos alguma coisa com tudo isso que nos aconteceu? Toda correção no princípio parece ser dura, mas ela quer produzir em nós algo de muito melhor. A purificação da nossa própria vontade, a submissão à vontade de Deus. E Deus faz surgir no meio dos seus servos alguns, os profetas, os líderes, os pastores, que deveriam, se não são, deveriam fazer aquilo que fez o profeta Ezequiel:
Deus disse para o profeta Ezequiel: olhe, eu vou te enviar, diga para a casa de Israel, tudo que você ouviu da minha palavra, da minha boca, tu deves dizer e advertir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e tu não lhe falares, advertindo a respeito da sua conduta, o ímpio vai morrer por culpa própria, mas eu te pedirei contas da sua morte. Quando Deus nos ordena a exortar o outro, a corrigir o outro, para caminhar à vontade divina, Ele quer a salvação daquele que vai escutar a palavra e daquele que foi enviado para anunciar essa palavra. Se ele anunciar com fidelidade, mas o outro não se converter, já é problema deles. Eu disse que precisava ser dito. O que ele vai fazer com o anúncio do Evangelho, com a verdade anunciada, que cura, liberta e salva? Conhecereis a verdade, diz o nosso Senhor em São João, e ela nos libertará, porque depois você sabe o que precisa ser para você mudar de vida. Você só tem duas escolhas: ou aderir à verdade ou rejeitar. Pecado contra o Espírito Santo, se assim o quiser. Mas aquele que foi enviado com o instrumento, ele cumpriu a sua missão. Mas se o advertires, o ímpio a respeito da sua conduta, para que se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa, porém a tua alma será salva, a tua vida será salva. Porque quando nós fomos chamados para ser a voz de Deus, profeta do Senhor, nós não podemos esquivar da nossa missão. Que pai e mãe diga o que precisa ser dito para os seus filhos. Não deixe que o Estado eduque o seu filho na fé, naquilo que você recebeu dos apóstolos. Não deixe que outros assumam a sua glória de pai, sua honra de mãe. Foi dada a você esta missão. E você vai prestar conta. Se você disser para os seus filhos que eles precisam andar segundo os preceitos do Senhor, não segundo a cartilha que estão colocando por aí, impondo para nós, em goela abaixo, seu filho não se converter, você vai salvar a sua vida. O seu filho pode até se perder, mas você cumpriu a sua missão. Mas se você não fizer com covardia, porque hoje em dia, se você for católico, dentro da igreja católica, você é inimigo de alguns, inclusive de autoridades. Basta a gente ver como é essa discussão toda sobre comunhão na mão, na boca. Começa parecendo dois partidos, né? O garantido e o como é que é o outro? O caprichoso, Flamengo e Vasco. Parece que nós estamos jogando uns contra os outros. É tão simples de entender. Quem é que está na horta consagrada? Jesus. Quem é Jesus? O Filho de Deus vivo e verdadeiro, diante do qual os anjos se prostram e adoram o santo, e tapam os olhos para não se sentir digno de olhar para tamanha santidade. Ainda você vai me perguntar se deve ou não receber na boca, deve-se ou não receber com dignidade, deve-se ou não em postura receber o Senhor. Isso é entretenimento de Satanás, para nos fazer ficar uns contra os outros, esquecendo do mais importante, que é a presença de Cristo entre nós. Ser católico hoje, ser um bom pai de família hoje, ser um bom padre, causa para nós que nós chamamos, como dizia no início, martírio branco, dentro do próprio lar, porque você está nadando contra uma correnteza terrível que nós chamamos hoje de tsunami. Para nós encerrarmos a reflexão, que já estamos prolongando muito, já tem 18 minutos e 26 segundos, para não deixar de focar o Evangelho, Jesus hoje nos dá a receita de como corrigir o irmão. Primeiro você chama em particular. E se ele não te escutar, claro, você tem que fazer correções. Em alguns momentos duras, tem que fazer sim. Mas primeiro você tem que tirar o cisco, a trave que está nos seus olhos, para você enxergar o cisco que está no olho do irmão e ajudá-lo a sair daquela situação. Então você chama ele primeiro em particular, não exponha ele diante de todo mundo. Mas se ele não te escutar, o que você deve fazer? Jesus fala, o segundo passo é, chame 2 ou 3 testemunhas, pessoas que ele confia, que ele respeita, que vai ter um certo tipo de peso a palavra dessas pessoas sobre essa pessoa. E se diante dessas 2 ou 3 testemunhas ele não der ouvido, dize-o à igreja. Jesus está dizendo que a igreja tem sim palavras para corrigir este mundo, tem palavras sim para corrigir esta sociedade corrupta, tem palavras sim para corrigir essa mentalidade abortista, tem palavras para corrigir essas pessoas que acham que a vida a dois é vivida de qualquer forma, sem reconhecer que Deus é o autor do amor, que é Ele que tem que dar a bênção entre homem e mulher para que se unam e formem família. A igreja tem uma palavra para dizer para este mundo, que ninguém diga quem sou eu para poder julgar essas pessoas. Vai ser constituído juiz.
Padre, bispo e papa é juiz, a partir da palavra de Deus, para anunciar àqueles que estão errados que eles precisam corrigir os seus erros para salvar, porque se não fizer, vai ser pedido conta daqueles que têm o poder de corrigir. A mim será pedido conta se eu não disser para vocês que certas coisas estão erradas nessa paróquia. Só que as pessoas não querem ouvir correção. Deus aqui é só o seu servo para atender o seu capricho. Jesus então fala o seguinte: diz-o à igreja, e se nem mesmo a igreja ele ouvir, presta bem atenção, se nem mesmo a igreja ele ouvir, Jesus que está dizendo, não tem nada a ver com discriminação de pessoas, a igreja é retrógrada, você está discriminando, você está separando, expulsando a pessoa da igreja. Não, Jesus está dizendo, seja tratado como se fosse um pagão, um pecador público. Ou seja, a igreja tem sim que emitir uma ordem de excomunhão pública contra todos aqueles que são contra a vida. Não basta uma notazinha bem escondidinha lá, discreta, vai dizer assim: vamos orar para que não aprove o aborto. Toma vergonha na cara, orar para não aprovar aborto, e já está orando há muito tempo. Tem que agir. E a igreja tem que dizer assim: está automaticamente excomungado. Publicamente tem que dizer para esse fulano, esse Beltrano e todos que agem na calada da noite para provar esse crime hediondo, estão todos excomungados. Todos publicamente excomungados, tratado como pagão, pecador público. Quando um bispo lá nos Estados Unidos excomungou de forma pública uma senadora lá, uma política lá nos Estados Unidos, o que a igreja local fez? Mandou o bispo pedir desculpas aos assassinos de bebês, porque a igreja hoje não pode mais falar nada. Se a igreja não puder anunciar a verdade do evangelho, para que ela serve? Só que nós estamos proibidos de fazer isso. Eu falo sem medo de errar quando eu digo que CNBB fez uma nota bichuruca, ínfima, fez uma nota, eu diríamos assim, medíocre, tímida, covarde. Vamos orar para que não se aprove. É ação concreta. Dizer, foi a maior fake news desses últimos tempos, não vão aprovar o aborto. Tem padres que saiu em defesa, fez videozinhos, nunca vestiu batina, no dia colocou batina, fez videozinhos dizendo, não vão aprovar, fulano, não vai aprovar, ele ama a família, ama as crianças. E vocês estão dormindo ainda? Reze, mas começa a agir, porque vai ser pedido conta desta geração o que vai acontecer com nossos netos, bisnetos e tataranetos para frente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.